Hoje é o Marco Zero. É um dia que a gente vai contar como 3 mulheres resolveram unir as suas histórias para ajudar outras mulheres na jornada de suas próprias vidas. Hoje a gente conta o dia de como nasceu o Mulher Inteiramente. É um dia em que a gente vai reunir as 3 fundadoras nas suas diferentes fases da vida e se comunicar com você, mulher. Eu sou a Érica Cupertino e a minha jornada começou quando eu resolvi olhar para minha própria história. Eu tenho 40 anos e quando eu completei 40 anos, eu olhei para trás e eu falei, como assim eu já tenho 40 anos sem ter imaginado esse tempo passar? Mas ele passou. Em toda essa trajetória, em toda essa jornada, eu me conectei lá atrás. E eu fui vivendo uma história, eu fiz uma viagem em todos os caminhos, as dificuldades, os desafios, as vitórias, todas as conquistas que me trouxeram hoje. E essa trajetória, eu identifiquei que eu poderia criar um projeto. O projeto por mim, que não se trata da Érica, se trata de você. O que você está fazendo por você hoje? Você consegue conectar a sua história, você consegue conectar a sua jornada. E aí, além da Érica, a gente tem a Mi, que vai contar um pouco também da sua trajetória, sua jornada e como tudo isso se conecta com o seu projeto de vida, Mi. Gente, como que isso tudo começa? Eu não sei nem por onde começar a explicar, né? Mas a minha carreira, a minha jornada de trabalho, muito mais focada em trabalho, na parte profissional. Então, como eu não estava gerenciando muitos projetos grandes e corporativos, eu comecei a entender o raciocínio das pessoas, que era muito mais lógico do que emocional, mas emocional pesava bastante. Então, o meu programa, o projeto Nossa de Cada Dia, eu ensino, ajudo as pessoas a cumprir os seus projetos da vida do dia a dia, né? Um projeto que tem começo, meio e fim, com bases técnicas de um gerente de projetos, que ensina até os projetos pequenos do nosso dia a dia, né? Então, através do projeto Nossa de Cada Dia, estou aqui, né? Formando esse grupo, esse trio de mulheres aqui, formando mulher inteiramente, no sentido mais de Execução. Execução, exatamente. Como que as pessoas conseguem executar para se formar uma mulher inteiramente? No raciocínio lógico, matemático, muito mais no 100% da mulher. Mulher inteiramente é o 100% da mulher, né? Então, estamos aqui, né? Aí, para formar esse trio aqui, né? Tem a terceira pessoa aqui, que é a Nancy Rocha, que ela tem que explicar um pouco como que ela veio parar aqui, né? Conta a sua história, Nancy. Pois é, eu olhando para as duas aqui, eu me vejo quando eu tinha 40 anos, eu me vejo quando eu tinha 30, quando eu tinha sonhos e tinha uma perspectiva de vida, né? E cheguei aos 63 anos. Quando eu olho para trás, ao contrário da Érica, eu vejo um caminho muito longo, mas eu vejo um caminho muito mais pensado para frente, né? Eu fico imaginando que eu vou viver mais 30 anos. E esses 30 anos precisam de mim e do meu sonho, da minha perspectiva e do meu projeto de vida que começa a cada dia, né? Então, 63 anos deixa de ser a bendita e a questão do envelhecimento e passa a ser sonhos que podem ser realizados a cada momento. Muito bom. Nancy, com 63 anos, você acabou de iniciar um projeto. Qual é o nome do seu projeto? Ele se chama Aposentar no Azul, mas a questão do aposentar, eu quero desmistificar. Eu entendo que a aposentadoria não é parar de trabalhar e sim começar uma liberdade de uma nova forma, com os sonhos que você ou não realizou ou quer realizar. Mas falar com essa mulher que, depois de tanta coisa que viveu, 63 anos não são 63 dias, que pode e deve começar de novo.
Então, começar a todo dia, começar a cada momento, se unir a pessoas que também já viveram coisas diferentes. E o Inteiramente nasce disso, dessas 3 forças, dessas 3 mulheres, dessas 3 histórias que se completam e que trazem o mais importante, vida. Vida. Porque aos 63 anos você tá muito viva. Nas suas redes sociais você mostra pra gente todos os dias que se aposentar é viver. Que você tenha uma energia que muitas pessoas na sua idade acreditam que não tem mais. Só que você veio pra mostrar que sim. Você tá fazendo coisas que talvez uma pessoa mais jovem não esteja fazendo. Isso, e cada dia uma novidade, né? Esse momento zero aqui de podcast, olha só, podcast. Quando eu tinha 18 anos, eu não tinha acesso a nada disso, né? E aos 63 é possível. Então, mostrar para as mulheres que tudo é possível, que depende muito do querer, do ser e do fazer, que é onde a gente está construindo esse nosso novo momento, né? E a Mi, que quando eu conheci a Mi, eu me vi em muitos aspectos e eu me identifiquei. Então, essa identificação em diversos momentos é o que faz a gente chegar aos 63 bem. Criar a mesma Nancy que fala, né? É a melhor fase. É a melhor fase. É a melhor fase da vida. Falando em melhor fase da vida, Mi, você era a única mulher numa mesa de executivo de alta performance. Como é ser uma mulher de projetos no meio de quantos homens? Eu acho que a empresa tinha em torno de uns 10 mil pessoas, acho que 3% eram mulheres. Mas dentro da sala que decidia, você era a única. Era a única. No meio de quantos homens? A média de 10 a 15 pessoas. Única mulher no meio de executivos de alta performance. Sim. Como é isso? Como você chegou lá? Na verdade, eu acho que cheguei sem perceber. Acho que não existia esse critério de... Quando vai fazendo as coisas, né? Acho que você chega lá e você não percebeu que você era mulher, que você era homem. Acho que tem essa parte, assim, de desmistificar um pouco essa ideia de que... mulheres para um lado, homens para o outro, assim, sabe? Então, quando as mulheres, elas começam a enxergar as características dela e como que ela pode aplicar isso da melhor forma possível, sabe? Acho que o céu é o limite. Não existe essa restrição de ser homens e mulheres, assim. Sabe? Não existe a restrição, mas tem um padrão. Porque no meio de todas as mulheres da empresa, no meio de toda a cúpula executiva, era uma única mulher. Então, tem um diferencial. E esse diferencial foi o que fez com que você escalasse no corporativo. Uhum. Acho que eu não consigo identificar exatamente qual que foi esse diferencial. A Mi, ela é coreana. Então, ela tem o DNA. Ela tem o DNA de um asiático. Eles são muito objetivos, muito claros. Na cabeça dela, o que ela fez para chegar numa mesa de executivos de alta performance é uma coisa normal. E no projeto de todo dia, ela vai mostrar pra gente como que você inicia um projeto, executa, começa, meio e fim. Inicia, desenvolve, executa e finaliza, né? Não, exatamente, Érica. É que realmente a gente... É que às vezes o básico não é tão básico para todo mundo, né? Quando você começou com a conversa de mulher inteiramente, o meu raciocínio não foi tanto nas palavras, foi muito mais assim, o que é inteiramente? Inteiramente é 100%, concordo? Isso ninguém vai questionar. Então, baseado nos números, o que é ser uma mulher inteiramente? É o 100% da mulher. Para ser mulher 100%, vamos começar a dividir isso em números, né? Vamos lá, de novo, né? O jeito de falar, vamos dividir em números. Aí, o conceito de mulher inteiramente, na minha cabeça, foi o conceito de 100%. Mas 100% de você faz vários papéis. Você não é mãe, você não é esposa, você não é filha de alguém, não é irmã de alguém. Você é empresária, você é patroa de alguém, você é funcionária de alguém. Então, mulher inteiramente, sim, ela é 100%. Mas em momentos diferentes, esse 100% ele varia bastante. De 80%
eu estou empresária, né? Isso é ser empresária e estar empresária. Então, nesse raciocínio de porcentagem, questão de números, mulher inteiramente é 100%. Mas você tem que assumir que essa porcentagem, ele varia bastante. Esse movimento nunca vai parar. Hoje, agora, você está sendo empresária, você está sendo empreendedora. Está 100% focada neste momento nisso. Mas daqui a pouco, quando você for buscar sua filha, vai ser 100% mãe. E o negócio, o ciclo vai continuar acontecendo. Esse conceito de 100% é a mulher inteiramente. E as mulheres, elas têm que identificar, têm que mapear. E entendendo isso, esse é o nosso papel. Da minha linguagem, através dos números, na linguagem da Érica. A Érica, gente... Através do sentimento. A Érica é super sentimental, ela é super compreensiva. Então, ela vai... Se você, por acaso, quiser conversar com alguém que te entenda, assim, né? É melhor falar com a Érica, sabe? É um conselho. E se você quiser mais um plano, mais a longo prazo, a questão de ansiedade, a questão de planejamento, de reconhecimento... mais a parte da sabedoria, é melhor falar com a Nancy, sabe? Mas aí, se você quiser fazer conta, cálculo, projeção comigo, é comigo. Eu acho que são essas características que completou o nosso time, né? Exatamente isso. É o sentimento, a clareza de dados. Dados, né? Números. Aí ela respondeu pra gente por que ela estava na meia dos 10 mais executivos da empresa, porque ela olha dados e números, né? E eu iria mais pelo sentimento, é verdade, mais pra conexão com pessoas. E a Nancy, toda a sabedoria de toda a vida, né? De toda a vida. Aí eu estava imaginando ela no ambiente só masculino e eu, professora, um ambiente 95% feminino. Educando crianças, educando jovens, trabalhando como gestora. E toda essa experiência me mostra que não tem outra opção. É 100%. Se você não estiver 100% onde você quer que esteja, né, não tem outra saída. Então, quando eu estava lá, jovenzinha, né? Porque eu comecei jovem. E entrei a primeira vez em sala de aula. Levei aquele susto, aquele impacto, é você, ou você faz, não tem outra opção. E aí a questão do fazer e do ser e do sentir faz toda a diferença em cada momento. Então, Nancy, 63, tem a mesma vontade de Nancy aos 18. Só que agora com um repertório, né? Com outras pessoas apoiando, ajudando, interferindo, questionando. E se eu voltar na minha história toda, o que me fez diferencial, esse diferencial que a gente tanto quer buscar, é que eu só fazia pergunta. Eu não conseguia fazer nada se eu não tivesse uma pergunta primeiro. Por que fazer, quando fazer, como fazer, era o que me movia, assim, na rotina do dia a dia. E em sala de aula foi o que me fez fazer a coisa acontecer, né? Porque na hora que você faz uma pergunta para o seu estudante e tem a paciência de que ele responda, e você não vai lá dar a resposta, é o que me moveu. E chegar aos 63, parece que não passou. Parece que o tempo não passou. Engraçado, né? Hoje a gente está na era da inteligência artificial. Sim, então, a gente pode ir lá no ChatGPT, no Claude, e fazer uma pergunta sobre qualquer campo do universo que eles vão nos responder. Então, a gente está em um mundo que a gente precisa fazer a pergunta certa. Sim. E você lá atrás, você não era nenhuma inteligência artificial, mas você entendeu muito rápido que a essência do ensino, a essência da vida é estar em fazer perguntas, em ter escuta ativa para você conseguir não só evoluir como pessoa e profissional, mas ajudar crianças, ajudar adolescentes na melhor fase da vida. Isso é muito legal. E o desafio maior, onde eu vivi os grandes desafios, foi quando eu fui trabalhar com os adultos. Que aí na São gestão, os mais complicados. Que provavelmente é a experiência que a Mi viveu, trabalhar com adultos, né? Como é que isso se desenrola no dia a dia, né? É que a criança a gente aceita mais, né? Tipo, naquele raciocínio muito mais lógico, vamos supor, da cultura mais oriental, né? Existem momentos da vida, né, que os orientais,
eles separam, né? Eles falam assim que na casa dos 10 anos é o momento que simplesmente a gente absorve tudo. Na fase dos 20 anos, na casa dos 20, é a fase que começa a colocar na prática o que você absorveu. Na casa dos 30, é o momento do topo, né? Que você já se formou com muitos conhecimentos. É o momento de você testar essa capacidade. Na casa dos 40, ainda também está naquela fase do teste da capacidade com solução, com resultado, né? Aí na casa dos 50, ainda está naquela fase da sabedoria, de saber fazer as coisas. E a partir dos 50, 60 para diante, é o momento da colheita. É onde você começa a colher tudo que você plantou, tudo que você aprendeu, tudo que você plantou e tudo que você criou. E a partir dos 60, começa aquela fase da colheita. Eu acho que a aposentadoria surge mais ou menos nessa ideia dos 60 anos, porque 60 anos você já aprendeu, testou, construiu e é o momento da colheita. Mas isso também, logicamente, não vai impedir de você aprender com 60 anos, porque todo dia é um começo. A ideia do aprendizado constante, de constantemente estar aprendendo, eu acho que todo dia a gente aprende, em qualquer momento. Não interessa que seja numa sala de pessoas mais inteligentes ou pessoas menos capacitadas, sabe? Você está sempre todo aprendendo. Nunca ninguém vai ser igual ao outro. Todo conceito mínimo de um projeto, eu volto sempre a repetir na parte do projeto, todo projeto é único. Então, cada pessoa é única, cada história é única, não tem como comparar, não tem como padronizar, tá? Mas a gente tenta cercar de uma forma que seja sempre único e seja 100%, seja sempre inteiramente. Imagina você tratar a sua vida como um projeto. Começo, meio e fim. Nesse meio... É verdade. A vida é um projeto. O que eu vejo todos os dias, né? Na nossa rotina, seja em casa, no trabalho, em qualquer ambiente que a gente está. A gente encontra pessoas que elas se deixam levar para o automático e deixa de ver a vida como um projeto. Mas a gente precisa visualizar que você teve a sua fase inicial da vida, do 0 aos 20 anos, dos 20 aos 30, você está em desenvolvimento para fazer uma construção para os seus 60. E as pessoas, o que elas fazem? Elas, depois que saem do ensino médio, do curso universitário, entram numa empresa, e na empresa elas entram em voo cruzeiro. Nesse voo cruzeiro, elas param de se desenvolver. Poucas pessoas dentro de uma organização, elas continuam escalando. Poucas pessoas dentro de uma organização, elas continuam escalando, porque elas têm um mindset diferenciado, mas a grande maioria das pessoas não tem. Elas deixam de se ver como um projeto, deixam de se envolver, acreditam que o que elas poderiam fazer por elas próprias, elas já fizeram e não tem mais para onde ir. Mas tem sim. As pessoas, elas precisam se encorajar mais, se pôr mais no centro da onde elas querem chegar. E é por isso que a gente está aqui, para mostrar que sim, se você tem sonhos, você deve continuar acreditando, você deve ter coragem para tirar o teu sonho da tua cabeça, colocar num papel. Quando você coloca no papel, aí vem a aplicação da Mi, que é você entregar um desenvolvimento, planejar, de fato. Tem muitas pessoas que falam, né, de montar um caderno de sonhos e desejos. Isso é planejamento, né, Mi? Sim, é um planejamento. Aí, nesse caderno, você praticamente definiu o seu fim. Você está definindo aonde você quer chegar. O caminho vai ter que ser ajustado, o caminho tem que ser muito mais desenhado, tem vários pontos, vai ter várias dificuldades e vai ter várias facilidades. Mas esse caderno que você mencionou é o momento que você colocou aonde você quer chegar, que é o destino final. Aí tem a ver com o planejamento, a execução. Érica, eu trago muito fé. Porque às vezes, na minha concepção, inclusive na minha trajetória de vida, tinha coisas que eram totalmente impossíveis para mim. Tinha coisas que eram completamente fora da minha realidade. Mas o que eu fiz? Eu coloquei a fé. Só que a fé, ela não vai te levar sozinha para lugar nenhum. Toda fé,
ela precisa que você tenha ação. Porque no projeto, você pode projetar Qualquer coisa. o melhor projeto da empresa, mas se você não executa, você não vai finalizar nunca. Mesma coisa o projeto de vida, é a fé, é o sonho que você impõe em qualquer coisa. Seja o futuro dos seus filhos, seja uma viagem que você queira fazer, seja uma perspectiva de vida, uma casa melhor que você quer morar. Você tem aquela fé, mas você olha para o lado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, olha onde eu tô. Mas quando você põe no papel aquilo que você quer e abre o caminho, porque às vezes as pessoas, é o que eu vejo constantemente, as pessoas elas não procuram a saída para determinada situação. E para tudo tem uma saída. Para tudo tem. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser rápido? Não vai. Mas são pequenas doses diárias, que aí é a aplicação do projeto, que vai levar você a ir evoluindo, 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 para finalizar aquele projeto e chegar na fase da Nancy, que é a fase dos 60 a mais, é a fase que eu... Cara, se eu quiser me aposentar e parar de trabalhar, eu vou. Eu posso, eu tenho condições de continuar sustentando meu padrão de vida. Ou, de repente, eu vou desacelerar, mas eu vou continuar entregando a minha essência de vida. Eu vou continuar, que seja, cuidar da família, dos netos, dos amigos. Então, você criou toda uma jornada, né? Com planejamento, execução, para chegar na melhor idade, da melhor forma. Mas, quando eu chego nessa idade e conto essa história, é uma história. Ela já foi vivida. E agora a gente precisa pensar na mulher que está hoje aqui, em qualquer idade. Como é que ela pensa o próximo passo? Ela vai pesquisar na família? Ela vai pesquisar? Ela vai simplesmente abrir um caderno e escrever? Como é que é isso? Como é que se dá tudo isso, né? Então, quando a gente fala planeje, escreva, etc., a gente não está inventando a roda. Isso já é feito. Isso já é feito cotidianamente. Agora, a proposta é que você faça com intenção. Eu só entendi isso agora, tá, gente? Durante todo o processo, eu vivi, praticamente, eu fui levada e as decisões que eu tomei é que me trouxeram até hoje e me levaram para problemas também. Isso é muito legal, né? É porque muito importante. A gente vai vivendo fases da vida e a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. Na hora que e precisa tempos fazer. Depois é que você olha para tua jornada e você começa a dar nome para aquilo que você viveu. Tipo, olha, o que eu executei se chama intencionalidade. Hoje né? tem um nome. Eu fazia tudo com intenção. Eu fazia tudo com propósito, né? Só que na época você fazia porque era o que era necessário. Era necessário. Esse dilema, respondendo a Nancy de como, sabe? Eu vou dividir em 2 momentos, sabe? O ser de uma pessoa é 50%, o fazer de uma pessoa é os 50%. E dessa forma, nós completamos a mulher inteiramente, que é o 100%. O ser é reconhecer a sua história, saber quem é você, conhecer, assumir o seu passado, com vários critérios e fatos que realmente aconteceram. O fazer é o tempo. O tempo vai te empurrar, seu chefe vai te empurrar, a idade vai chegar, o dia a dia vai passar, você vai sofrer problemas, você vai ser pressionada. O fazer, você querendo ou não querendo fazer, você é obrigada a fazer. Não fazer nada, ficar o dia inteiro dormindo, é uma opção, é um fazer. Fazer a escolha de não fazer nada também é uma escolha. Então, mulher inteiramente responde muito mais quando você conhece o seu ser e começa a assumir o seu fazer. São esses 2 verbos que faz a mulher inteiramente. E depois que você descobre o seu ser e depois que você começa a fazer as coisas, aí você vai ter um futuro que tem um buraco. Para quê? Para quê que eu sou desse jeito? E para que estou fazendo isso? Aí vem a sabedoria de um propósito de vida, de reconhecer por que eu fui desse jeito, por que eu estou fazendo isso, com que finalidade eu estou querendo chegar no meu futuro. Aí esse é a mulher inteiramente. A partir do momento que a mulher entende esses 3 pilares do porquê que tem que saber quem você é, a descoberta do seu ser por você, não é para os outros.
e da mesma forma da execução do fazer com o propósito maior para ser uma mulher inteira. E lembrando, mulher inteiramente, o tempo todo está mudando. Eu quero fazer um ajuste aí nessa fala. Porque você comentou que a gente faz por você, não pelos outros. Sim. Só que muitas decisões que a gente toma, inclusive a partir de situações que de repente você não quer tomar, mas a decisão tem que ser tomada porque é importante para o seu marido, ou porque é importante para o seu filho, ou porque é importante para sua mãe, ou porque é importante, né, para qualquer outra pessoa no seu rol. Então, às vezes, a gente toma decisões, né, pelos outros, né? Mas não é por significa seu marido, é por seu filho, é por outras pessoas, mas você toma a decisão é sua. Você nunca vai ser obrigada a fazer nada que você não queira, mas você tomou a decisão por eles, né? Então, mesmo que a gente tome uma decisão de concessão, de dar um passo para trás, ou de suportar uma situação por um determinado momento, a decisão foi nossa, mas em prol de um bem maior. Porque a gente vive em prol nosso, mas também daqueles que são nossos, né? Sim. Não, e essa decisão é ser ou é fazer? Se a gente for pensar nessas duas possibilidades. Quando eu tomo essa decisão, eu tomo conscientemente, porque eu sei que eu vou fazer e vai ter o resultado, ou é porque eu sou assim, eu decido assim e deixo porque eu sei, porque eu sei e eu preciso fazer. Porque às vezes você é de um jeito, mas você precisa executar de outro. E isso eu falo assim, já levando para o campo, por exemplo, do casamento, né? Da maternidade. Né? A maternidade hoje nem tanto, porque minha filha tem 5 anos, então eu consigo conduzir ela a todo momento. Mas no casamento, não. No casamento, eu sou de um jeito, meu esposo é de outro, e às vezes eu preciso aceitar e conviver com o jeito dele. Por um determinado momento, por uma determinada situação. Isso faz parte. Não quer dizer que eu tô me renegando, às vezes até tá, mas tudo tem uma essência, tem um limite, são valores que a gente vai desenvolvendo. A gente, falando em valores, né? Eu amo falar de valores, porque tem alguns valores que são inegociáveis. Tem valores que eu não deixo passar uma vírgula. É isso e eu não mudo, porque tem a ver muito com a essência com que eu acredito, né? Fé, fazer o que é correto. Mas tem outros que a gente pode abrir concessão, né? Em prol de pessoas. Os seus valores podem ser diferentes dos valores dos outros. Totalmente. Cada um tem os seus... Totalmente. Por causa disso, aí, assim, como a Nancy colocou, né? O seu fazer, a sua escolha, na verdade, a gente escolhe uma coisa baseada no que você é. Então, o seu ser vem primeiro, para depois o seu fazer. Verdade. Assim, tudo é justificado no sentido assim, por que você reage de uma forma, por que você decidiu daquela forma, sabe? É porque antes disso, tem uma pessoa que tem uma história para tomar aquela decisão. Então, o ser sempre vem antes, para depois o seu fazer. A Érica costuma fazer macarronada nos domingos. Essa história de por que ela faz macarronada no domingo, ela tem uma história por trás daquilo lá, que faz ela fazer macarronada todos os domingos. O fazer sempre vem depois do ser. Nenhuma decisão é baseada no assim, faz de qualquer jeito agora. Assim, não tem como. Na minha infância, minha adolescência, sempre tinha almoço de domingo. Na minha casa, hoje, eu prefiro pedir iFood. Gente, ou ir para os restaurantes. Né? Na minha casa, meus pais, eles falaram assim, a regra da casa, domingo, 7 horas, já estava todo mundo em casa, porque eu ia ter corte na mesada na semana seguinte, porque era o único dia que a família conseguia sentar na mesa, né? Então, tem aquelas tradições. Então, tradicionalmente, todo domingo às 7 horas, estava todo mundo em casa. Porque ninguém queria ficar sem dinheiro, né? Tipo, deixar de sair, né? Então, aí acabou ficando, sabe? Então, o ser da história que compõe a pessoa acaba tomando decisões futuras e que a pessoa acaba fazendo isso por escolha ou por naturalidade, né? E você sabe que você trouxe um campo que hoje é cada vez mais raro, que é você sentar na mesa com a sua família.
No seu caso, seus pais impunham uma situação do dinheiro estrategicamente para você estar em casa até às 19 horas, senão você não ia ter mesada. A minha, ela veio de uma situação diferente aí da maioria da população. Então, ela tinha mesada e eu nunca tive. Mas os pais dela olharam isso estrategicamente para ter a família na mesa. E aí, família, para mim, é muito importante. Eu sempre... eu vou falar de filmes, tá? Eu sempre via filmes que as pessoas paravam na mesa, tinham suas refeições, o pai, né, que era o dono da família, a mãe, os filhos em volta da mesa tendo as refeições. Então, eu criei com aquilo na minha cabeça, né? Que a família, ela tem que estar reunida para ter a refeição, que era o momento da gente conversar, né, se interagir. E hoje, a gente não vê mais isso. A gente não vê. Só que... E aí é um valor que eu trago muito enraizado. Depois que eu tive a Angélica, eu faço... Não dá para fazer sempre. Mas toda vez que estamos em casa, a gente senta à mesa, a gente faz a oração em agradecimento para criar na cabeça da Angélica que sim, a gente precisa ter um momento em família. Eu não dou mesada para ela, tá? Agora mas ela tem 5. Mas já para criar, desde pequenininha, essa cultura de que a gente tem que sim sentar à mesa, tem que sim criar e fortalecer esses valores que estão cada dia mais difíceis. Principalmente porque que a gente tem um aparelho na mão que conecta a gente com o mundo inteiro e desconecta a gente da nossa vida, da nossa própria realidade. Então eu me forço verdadeiramente para poder criar valores e uma cultura na Angélica, que seus pais te forçavam de uma outra forma, né? E que são importantes. Quando chega na minha família, que não é pequena, são 9 irmãos, né? Todo dia nós sentávamos para almoçar e jantar. Todo mundo, não tinha... Todo dia? Todo dia. Não, eu não me lembro, enquanto eu estava morando na casa dos meus pais, né? Da gente não comer junto. A nossa geração dos 9 irmãos, certo? Mais jovens, mais crianças, né? Até começarem a trabalhar. Na vida adulta? Na vida adulta. Hoje, minha mãe está com 94. Todo domingo a gente se reúne e todo mundo almoça junto. Que legal, 94 anos. 94. E os 9 filhos. Mas, aí veio a segunda geração. Os filhos dos filhos ficam no celular enquanto estão e nós conversando, entendeu? Então, é uma questão da geração. Mas o fato de reunir a família sempre foi importante e é um dos valores que eu também... Carrega também. Embora eu não tenha tido filhos, né? Então, Mas a conexão com seus irmãos, com a sua mãe. Com a família. Com a família. E a mesa sempre foi um lugar, né? De troca, de... Agora eu vou fazer uma pergunta, que esse assunto muito me interessa. Quando você tá lá, né? Com a sua família de 9 irmãos, sua mãe de 94 anos, aí tem netos, bisnetos, etc e tal. E qual é a diferença maior que você vê com os adolescentes que estão com o celular na mão? Onde está a permissividade? Você acha que os pais poderiam tratar de alguma forma? Ou chega uma fase que eles não conseguem mais controlar? Eu tenho a minha história pessoal, né, da família grande, e tenho as crianças que eu atendia lá na escola. É geração. Como nós passamos pela história de não poder usar a calculadora, minha geração não podia usar a calculadora, mesmo sabendo que ela ia resolver nossos problemas. Então, a gente decorou tabuada, a gente foi achando outras estratégias para poder resolver o problema, né? Essa geração é a mesma coisa, só mudou o aparelho. Então, a geração anterior fala, esse caminho aqui é o melhor, mas a geração nova quer outros caminhos. Então, eu nasci como educador, eu não vejo problema em ter que falar, opa, agora é comigo. Mas você pode falar. Agora é comigo como assim? Tipo, agora... Deixa o celular e vamos falar comigo. Tá, você retira o celular da pessoa. Não, nas crianças da escola a gente retira até por lei agora, né? Sim. A lei veio para falar, não pode usar. Mas em casa, na família? Em casa. É hora de almoçar, todo mundo para o celular e todo mundo almoça. É hora de... Pode usar. Então mas na sua família é assim? Tipo, a gente vai almoçar e ninguém vai usar celular? Minha mãe... ninguém usa. Inclusive os netos? Sim.
Só que é diferente. Só que eles ficam mais... São muita gente, tá, gente? Minha família, quando se reúne, são 30 pessoas no almoço. Gente, uma festa. No almoço. Então, aí tem o grupo que fica entre eles, e eles ficam entre eles com o celular na mão, que são os mais jovens. Mas eles estão entre eles. E o celular está presente lá, não tem problema. Mas eles interagem. Quando eles vêm eles conversam. Cada um de um jeito. São perfis totalmente diferentes. E nós somos mais homogêneos, nós irmãos, né? Que fomos criados juntos, etc. Então, quando a gente está lá, eles vêm, a gente conversa muito. E aí eles saem da rodinha deles de lá e vêm conversar. Aí ficam perto da mãe, né? O que são... muito, muito legal. E eles conversam com a gente. E aí, quando foi passando o tempo, eu vi as crianças, né? Aí eles foram virando adolescentes, agora já são adultos. Aí eles começam a perguntar. Como a minha mãe está sempre presente, lúcida e tal, a história que ela conta para eles que é muito engraçada. Porque ela vai falando de pessoas que eles não conheceram, né? Fala do meu pai, que já morreu, e eles não conheceram. Então, é muito interessante. Essa questão familiar, que é o valor que você fala, é base. Mas cada família é uma família, não tem... Eu uso essa história para dizer que tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Dentro do Mulher Inteiramente, você vai ter a oportunidade de ser convidado para voltar no passado, né? E pensar no futuro também. E pensar no futuro. E fazer. E executar, né? É a base do que a gente acredita, que tudo tem um começo, um meio e um final, tudo a gente desenvolve de forma leve, trazendo valores e princípios, construindo a jornada de cada um de nós. Eu tive a minha, a Mi teve a dela, a Nancy também tem a dela. E cada um de vocês tem a oportunidade de se enxergar, de identificar aonde vocês estão, como vocês estão, o que fazer. O quê? O que fazer. O que fazer, né? De qual forma, por quanto tempo, porque você pode determinar qual é o período que você... É o prazo. É o prazo, né? Por quanto tempo, qual o prazo que você vai executar determinada tarefa, né? E as ações cotidianas, pessoais, profissionais, até espirituais, você precisa colocar prazos, né? E executar pequenas tarefas, a gente nem diz muitas, né? Pequenas, né? E essas pequenas tarefas é que vai fazer a transformação nossa, né? E de cada indivíduo. Então, é isso que a gente acredita, foi por isso que a gente... criou o Por Mim, ele nasceu da jornada de 3 mulheres diferentes, isso para mostrar para você que você é diferente, mas você em algum momento passou por isso ou vai passar, e a gente está aqui para contar a nossa para você, para te ajudar, e a gente vai seguir junto nessa transformação, nessa jornada. Perfeito, se deixar a gente fala o dia inteiro. A gente fala o dia inteiro. Quer somar alguma coisa, Nancy? Não, só dizer que eu tô tão feliz, muito feliz, assim, emocionada até, de perceber que não é diferente e não é igual, né? Nós estarmos aqui não é uma coisa assim aleatória. Nós planejamos estar aqui, de alguma forma. Cada uma veio de um processo e nós planejamos e estamos aqui hoje. E você também é convidada para participar junto com a gente desse nosso novo empreendimento, né? Você vê, né? Existe um marco zero, né? Hoje é o nosso marco zero. É o marco zero do Mulher Inteiramente, né? A Nancy com 63, a Mi com... 46. 46, e eu com 40. A gente não tem problema de revelar a idade, tá? Porque, na verdade, a idade, ela é só um número na sua trajetória. A idade, ela não vai representar totalmente, é um número. Mas o que te representa é você. É a sua jornada, é a sua história. Hoje você acompanhou o primeiro episódio do Mulher Inteiramente, onde 3 mulheres se reuniram para contar as suas histórias e ajudar você na sua caminhada. Esse episódio, ele vai ficar disponível no nosso YouTube, que é o @ Mulher Inteiramente. Mulher Inteiramente. Então, siga a gente no nosso canal. Você também pode nos acompanhar nos nossos perfis pessoais. O meu é @Erica Cupertino. Meu é Miki 1 Guia 1.
Tipo, o quê? Repete aí. Fique um dia um, até para conseguir isso, né? Você vai ter que estudar um pouquinho mais. A gente vai facilitar para vocês colocar no @, do Mulher Inteiramente, o perfil da Mi, porque realmente ela é coreana e tem esse nome aí, que é o nome... Coreano. Coreano, isso aí. E o meu é nancy.alves.rocha. Espero vocês lá. E foi um prazer estar aqui hoje. Grande prazer estar com vocês. Obrigada. Um beijo. Beijo do gordo.